Aí, ó, professor Lustosa de volta às nossas atividades. Sim, estivemos parados aí por uma semaninha e 2 dias. Problemas operacionais. Acontece. Não acho que o professor Lustosa saiu, desistiu, parou. Não, 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 não. Não paramos, não desistimos e nem vamos fazer isso. Jamais, jamais, jamais. Só que estávamos nos estruturando dentro de situações que acontecem ao longo do dia a dia, trabalhos que a gente tem que fazer, inclusive para os cursos dos quais a gente dá aula, né? Isso a gente não pode deixar o pessoal na mão. Vocês, por muitas, conhecem a gente desses cursos eventualmente ou não, estão aqui direto do YouTube ou vieram pelo Instagram ou por alguma plataforma, mas assim, o meu compromisso é com vocês. Obviamente, comigo, com vocês, com os cursos que eu trabalho, eu tenho um nome a zelar, eu tenho um compromisso, né, isso, e eu vou fazer ele, né, eu vou fazer o meu compromisso sempre, tá certo? Mas, por uma questão operacional, sim, a gente ficou aí uma semaninha sem aula, sem movimentar, isso é até ruim, porque o algoritmo do YouTube entende, o professor parou, não, não paramos, tá? Mas temos ali, né, que ajustar as coisas. E aí ajustamos e estamos aqui de volta. Inclusive já estivemos hoje de manhã, às 9h09, né, com o nosso curso completo de raciocínio lógico, tivemos ali com a aula 6 também, né, deu uma parada, tivemos ali com a aula 6, né, continuamos falando das sequências lógicas, e agora a gente vai resolver aqui, na última aula que eu tinha trazido, salvo engano, uma das últimas aulas que eu trouxe na quarta-feira umas questõezinhas da Banca FCC, lá do passado, lá do passado. E aí agora, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer também as questões da Banca Vunesp, lá do passado. Próxima sexta, talvez eu vá trazer umas questões da César Gran Rio lá do passado, mas talvez de matemática financeira. Né? Pensando ali em concurso que a Banca César Gran Rio faz da área bancária, vou buscar umas questões ali do passado. Tem questão de concurso, ó. Eu vou te falar que tem muitas. E aí o que eu faço com isso é te mostrar que na matemática não importa se é passado, presente ou futuro. A matemática é atemporal. As questões, se você vai ver aqui da Banca Vunesp do ano 2000, não são talvez tão diferentes das questões da Banca Vunesp agora de 2025, 25 anos depois. Uma alternativa a mais, né? Essas que eu trouxe aqui tinham só 4 alternativas, mas por uma alternativa a mais isso não faz diferença. E o conhecimento pelo conhecimento é o mesmo da matemática que a gente precisa saber. Tá bom? Dito isto, então, presta atençãozinha aí na tela, que aí a gente já tem uma mínima noção aí de o que o professor Lustosa está falando. Olha lá, 5 questões de matemática, Banca Vunesp, segue a regra. 2.000. Um estudante necessita de $2.000 para fazer um curso de especialização no exterior. Num dia, em que a cotação do dólar era $1 igual a R$1,80, para você ver que faz tempo, né? Nós estamos falando lá de quando o dólar era R$1,80. Hoje o dólar é R$5,40, é 3 vezes esse valor, não é isso? Quantos reais ele precisaria ter para comprar os $2.000? Bom, eu vou pegar os $2.000 e multiplicar por 1,80. Se $1 vale 1,80, é só multiplicar $2.000 por 1,80. Só multiplicar. Professor? Tá bom. Não vou multiplicar o zero, né? Vou até ajustar aqui. E aí, por qualquer ajuste que você queira fazer, deixa eu fazer aqui alguns ajustes. Vezes 1,80. Professor, tem 2 zeros. Tem 2 casas decimais. Então, come 2 zeros daqui, fica 20 vezes 180. Pronto. Comeu, passou para lá, a vírgula, passou 2 casas para frente, comeu os 2 zeros ali. Aí agora faz 2 vezes 18 dá 36, tem 2 zeros, joga no resultado. Pronto, tu precisa de R$3.600. Letra A. Professor, essa questãozinha é muito fácil. A Banca Vunesp não cobra mais isso hoje. Será? Será que ela não cobra mais isso hoje? Será que em alguns concursos mais básicos, mais fáceis, concursos de prefeitura, cargos de nível fundamental, será que ela não cobra? Professor, mas o meu cargo não é de nível fundamental. Tudo bem, mas eu estou dando aula aqui para todo mundo e eu quero inclusive ajudar as pessoas que eventualmente têm mais dificuldade ou mais necessidade.
E aí as pessoas de nível fundamental talvez tenham mais dificuldade ou necessidade. Talvez, não estou dizendo que tem. E você reforça seu conhecimento, que já sabe, você reforça. Melhora, aumenta o conhecimento, solidifica. O homem deixou 75% de sua herança à esposa e o restante ao filho. 75% à esposa, o restante, 25%, ao filho. A esposa aplicou a sua herança a 25% ao ano e depois de um ano retirou todo o dinheiro no montante de 750 mil. O filho aplicou a sua parte a 24% ao ano e depois deste prazo também retirou todo o dinheiro. Qual foi o montante do filho? Ó que beleza. O cara deixou lá um dinheiro, que eu não sei quanto é. A esposa pegou 0,75 desse dinheiro. 75% é igual a 0,75. E aplicou. E aí, por certo, deixa eu chamar. Eu tô com um caguetezinho do e aí, que eu já tô ficando com raiva. Minha mulher já falou isso, vocês, alunos, já falaram. E aí? E aí? Vou parar. 75% para a esposa, por óbvio, 25% para o filho. 0,75 do X para a esposa, 0,25x para o filho. Vamos focar na esposa. Ela pegou esse dinheiro e aplicou a 25% ao ano. E depois de um ano, retirou todo o dinheiro no montante de 750 mil. Então, ela pegou esse 0,75, não é isso? E multiplicou por 25%. Ela pegou esse 0,75x. Eu não vou fazer pelo juro, tá? Ah, joga na fórmula do juro simples. Não. Poderia. Mas não vai fazer muita diferença. Ela 0,75x. Não, professor, faz pela fórmula do juro. Tá bom. Vou fazer. Você pediu? Juro, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Ah, mas não era do juro composto? Mas também se fosse não ia dar problema porque foi só por um ano uma vez. Então, do jeito que for, dá. Juro, capital, 0,75. 0,75. Taxa de 25% e o tempo de 1. Multiplique 0,75 por 25. Onde isso vai parar, professor? Só faz 75 vezes 25. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37. Tira uma casa, 5 vezes 2 vezes 5, 10. Sobe 1, 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Tá bom. 5, agora soma 7, 8, 1. Duas casas decimais, dá 18,75x, lembra que aqui é x, sobre 100. Vixe, professor, tem que tirar então, dividir por 100, 0,1875x. Isso foi o juro. Se isso foi o juro, o montante da esposa, não é isso? O montante da esposa, presta atenção, o montante da esposa é 0,75x mais 0,1875x. Vírgula embaixo de vírgula, 75x. 8 mais 5, 13, sobe 1. 1 com 7, 8 com 1, 9. Ou seja, o montante dela é 0,9375x. Agora aqui você poderia querer fazer uma cagada. Que não é bem uma cagada, mas é um trabalho a mais. Aqui você poderia querer fazer um trabalho a mais, que é achar o valor de x, igualando aos 750 mil. Eu não acho necessário. Eu só acho que você tem que saber que o montante da esposa é 0,9375x e isso vale 750 mil. Isso vale 750 mil. Tá bom. Agora, vamos trabalhar com o filho. Aqui foi a esposa. Agora vamos trabalhar com o filho. Na mesma ideia dos juros. Juros é o capital dele, 0,25, perdão, 0,25 vezes 24% vezes 1, e é 0,25x. Ou seja, o juro dele é 25 vezes 24. 0,600. 25 vezes 24. É não, professor. É sim.
É não, professor. 25 vezes 24. 4 vezes, multiplicar por 4 é o dobro do dobro, 50, 100. Tira uma casa, multiplicar por 2 é o dobro, 50. Soma 006, duas casas decimais. Então eu tenho 6x sobre 100, ou seja, o juro 0,06x. Os juros. Só que aí, se os juros é 0,6x, o montante, me permita fazer aqui o cálculo do filho pelo montante, é o 0,25x dele, o 0,25x dele, mais 0,06x dele. Pegou? Pegou? Ele não aplicou a 0,24, ele não aplicou a 24% ao ano, esse 0,25 dele? Então o montante do filho é 0,31x. O que eu quero saber? O montante do filho. 0,31x é igual. Agora vamos chamar isso aqui de y. Verdade. E aí agora eu tenho essa conta para fazer. Só que eu não vou fazer essa conta. Não vou. Eu vou ser perspicaz. E eu vou te mostrar a minha perspicácia. E agora talvez tu não disse mais que a questão de 2000 era mais fácil do que a de 2025. E agora tu teve um trabalho. Trabalho para calcular o juro da esposa, trabalho para calcular o juro do filho. E agora tu vai ter uma perspicácia. Só aqui, ó, 0,93, 0,31. Sem considerar o 0,75, o resto aqui, o 75 aqui para trás. De 31 para 93 é vezes 3, ou de 93 para 31. Se eu fosse simplificar, daria 1 e daria 3. Eu simplificando tudo. Aqui, matemáticazinha aplicada, por uma perspectiva de simplificação. Esquece aqui o 75, esquece. 93 com 31, dá 1 e dá 3. Se eu fizesse meios por extremos aqui, y, 3y, seria igual a 750. E, portanto, y, 750 dividido por 3, o que me daria y igual a 250 mil. Mas veja bem, é 93,75, ou seja, é um pouquinho maior esse valor. Então esse 0,31 vai dar um pouquinho menor do que esse 250 mil. E um pouquinho menor do que esse 250 mil, eu estou falando do 248 mil. Por uma ideia de só simplificar o 93 com 31, mas não é 93, é 9375. Ainda tem um saldinho ali, não é isso? E por esse saldinho, eu achei 250 mil. Professor, mas não dá exato 250 mil, porque o 0,9375 é um pouquinho maior. Então esse 750, o 250 está dando um pouquinho mais do que realmente é para o filho. O do filho é um pouquinho menos de 250, só tem um valor. 248. E agora a questão do ano 2000 não é tão mais fácil do que a do ano 2025. Não é. Se eu boto uma questão dessa hoje na sua prova, de escrevente técnico do TJ, por exemplo, você diz, nossa, que difícil. E nem é tão difícil, dá trabalho. Né? Eu poderia complicar, porque eu botaria ali mais uma alternativa de letra E com 250 mil. E aí você, eventualmente, numa aproximação errada, chegaria ao 250 mil e daria errado. É 248. Mas tá legal, gostei. Só para você não dizer, aquela primeira foi muito facinho. Pois é. Olha essa. A soma do 13º salário de Pablo com o 13º salário de Ana é de 4 mil. Pablo aplicou o 13º salário num fundo de renda fixa a taxa de juros de 10% ao ano. Ana conseguiu aplicar o seu 13º salário a taxa de juros de 15% ao ano. Após um ano, Pablo e Ana retiraram a mesma quantia de juros. Quanto Ana recebeu de 13º? Juntos, Ana mais Pablo, 4 mil. Só que eu não sei o valor de Pablo e o valor de Ana. Aí eu sei que Pablo aplicou o valor dele a 10%. Dá 0,1 do Pablo. Mais o valor do Pablo, dá 1,1 do Pablo. Não é isso? Dá 1,1 do Pablo. E a Ana aplicou dela a 15%, o que dá 0,15 de Ana. Mais Ana dá 1,15 de Ana.
É, porcentagem, juro. Não é tão simplesinho. 1,15 de Ana. E aí o que ele me disse é que a aplicação do Pablo é igual à aplicação da Ana. Ó, Ana aplicou seu décimo a uma taxa de 15% ao ano. Após o ano, Pablo e Ana receberam a mesma quantia de juros. Quanto Ana recebeu? Então aqui, por um detalhe, se é a mesma quantia de juros, eu não preciso somar ao que Pablo tinha, nem ao que Ana tinha. Eu só preciso usar os juros deles. E saber que 0,1 do Pablo é 0,15 da Ana. E como Ana mais Pablo é 4.000, eu só preciso ajustar. E a pergunta ainda foi boa. Ele me pediu quanto Ana recebeu. Por que a pergunta foi boa? Preste atenção. Multiplique todo mundo aqui por 10. Multiplique todo mundo por 10. Então o Pablo é 1,5 de Ana. No rendimento aqui. Estou falando do rendimento. Estou usando aqui o rendimento. Mas, quando eu multiplicar todo mundo por 10, eu chego em que 0,1 vezes 10 é 1. Só passar a vírgula para frente. Então, um Pablo é igual a 1,5 Ana. Então, Ana mais o Pablo, que é 1,5 Ana, por qualquer equação que eu usar e ajuste que eu fizer, essas relações são todas válidas, é igual a 4.000. 2,5 Ana é igual a 4.000. Ana é igual a 4.000 dividido por 2,5. Quanto Ana recebeu? 4.000 dividido por 2,5. Ajusta as casas decimais, tira a vírgula, divide. 40 por 25, 1. 1 vezes 25, 25. Sobra 15. Baixa o 0, 150. 150 por 25, 6. 6 vezes 25, 150. Subtrai 0. Tem 2 zeros ao resto. E é o resultado. Ana recebeu 1.600 de 13º. E se Ana recebeu 1.600, Pablo, eu posso concluir daqui, que recebeu 2.400. Agora eu vou te provar que o que eles receberam de juros foi igual. 0,1 vezes 2.400. 240. Aplicando aqui. Saindo lá. Agora pega os 1.600 de Ana e aplica 0,15. Acredite, tu vai sair com os mesmos 240. Pode multiplicar 1.600 vezes 0,15. Dá 16 vezes 15. 16 vezes 15 é 160 mais 80, é 240. Ou seja, o valor de Pablo é o mesmo de Ana, de juros. E aí, eu não precisava somar, como eu tinha lá no começo colocado 1,1 Pablo e 1,15 Ana. Ali seria um grande erro, uma grande cagada. Mas absurda, estratosférica. Aí eu li de novo e diz, a mesma quantia de juros. Eu só poderia somar o valor de Pablo e o valor de Ana se ele tivesse falado o mesmo montante. Aí eu poderia somar. Se ele tivesse falado o mesmo montante, mas ele falou o mesmo juro. Então eu não preciso somar com o valor do 13º de Pablo, nem somar com o valor do 13º de Ana, que eu tinha feito no comecinho. Porque eu tinha lido e não tinha me ligado. Aí depois eu voltei e li, é só o juro. Então é só o 0,1 e o 0,15. E eles são iguais. Aí ajustei para a conta, trouxe para cá e foi. Então, Ana recebeu de 13º 1.600. Também parece que não é tão fácil assim agora, né? Mas só parece. Eu ainda acho que também não é tão ruim. É, professor, mas é ruim. Tá bom. Em um mapa, cada centímetro equivale a 5 quilômetros. Um comandante planejou colocar 100 soldados por quilômetro quadrado numa região triangular do mapa. 100 soldados por quilômetro quadrado. Jesus! Tá bom. Se cada centímetro é 5 quilômetros, minha conta não tá ruim. Numa região triangular, mapa que tem essas medidas, 1,8 centímetros e 2,4 centímetros. Quantos soldados caberão? Rapaz, multiplica 2,4 por 5. Cada centímetro não é 5? Então 2,4 dá 12 quilômetros, professor. Agora multiplica 1,8 por 5. Professor,
Dá 9 quilômetros, professor. Tá bom. Agora calcular a área desse triângulo. Área, base vezes altura dividido por 2. Área, base 12 vezes altura 9 dividido por 2. Área, simplifica 12 com 2 dá 6, 54. Nossa, mãe, que letra feia. 54 quilômetros quadrados. Não é 100 soldados por quilômetro? Pronto. Multiplica por 100. Então, tu vai pôr 5.400 soldados. Letra B. Nossa, muito mais fácil. Era só multiplicar por 5 e por 5. Fazer a área dos triângulos e multiplicar por 100, já que é 100 soldados por quilômetro. Nossa, professor. E nós achando que a matemática era ruim. Pelas duas questões anteriores ela até era ruim. Ou não era tão boa. Agora, nem tá tão ruim. É verdade, professor. Nem tá tão ruim. Nem tá tão ruim. Tá bom. E a última, já que são só 5 questões, né? O projeto é 5 questões. A área desta figura, formada por um triângulo e um quadrado, é de 45 metros quadrados. Qual a área do triângulo? Pensa comigo. A área do quadrado é lado ao quadrado. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. A área do triângulo, eu vou trabalhar aqui só com a área do triângulo. A base é ao lado do quadrado. É x, a altura é x sobre 2, tudo isso dividido por 2. Não é isso? Então, a área do triângulo, x vezes x é x ao quadrado, dividido por 2, tudo isso dividido por 2. A área desse triângulo é x ao quadrado dividido por 4. E a área do quadrado? A área do quadrado, lado ao quadrado, a área do quadrado, x ao quadrado. Do quadrado do triângulo. Ele disse que a área da figura, a área desta figura é 45. Se eu somar x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4, eu acho 45. Se eu fizer MMC, 1 e 1, MMC de tudo é 4. 4 dividido por 1 é 4, vezes x é 4x ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1, vezes x é x ao quadrado. 4 dividido por 1 é 4, vezes 45. Multiplicar por 4 é o dobro do dobro. Lembra? 90, 180. Arranco 4. 5x ao quadrado é igual a 180. X ao quadrado é igual a 180 dividido por 5. Professor, não é por 2. Te acalma aí teu coração. Por 5. X ao quadrado é igual a 36. Dividir por 5 é multiplicar por 10 e dividir por 2. Não, professor. Contrário. Foi isso que eu falei. É multiplicar por 2 e dividir por 10. Foi isso que eu falei. Tu ouviu. Multiplica por 2 e divide por 10. 180 vezes 2, 360, dividido por 10, tira o 0,36. Dividir por 5 é multiplicar por 2 e dividir por 10. Aí, x é igual a raiz de 36. Como medidas não têm valor negativo, x é igual a 6. O professor, mas ele não pediu x. Ele pediu a área do triângulo. Pois termine. Não, professor, mas eu só lembro essa região x. O senhor já tem aqui x ao quadrado igual a 36. Então, 36 dividido por 4 dá 9. Dividir por 4 é a metade da metade. Hã? Dividir por 4 é metade da metade. Deu 9. Pronto. Ele não queria o 6. Não, ele não queria. Queria a área do triângulo. X ao quadrado sobre 4. É mesmo, professor. Mas eu precisava achar... Não que eu precisava achar o x, mas pelo menos o x ao quadrado. Que aí lá na área do triângulo eu uso o x ao quadrado. É verdade. É isso. Querido. Feito. Letra D. E se você olhar, 5 questões dentro do nosso projeto. 5 questõezinhas, matemática, lá do ano 2000, que eu acho que não é muito diferente do ano 2025. Só a primeira questão que era muito fácil. As outras 4 tinham lá o seu valor e o seu trabalho. Eu acho. Dito isto, por isso, com isso, para isso,
Vamos junto. Já almoçamos, já fizemos a digestão. Agora seguimos. Segunda-feira a gente está aí com as 5 questõezinhas da Banca CESP. Na terça, nossa aula de matemática, mais as 5 questões das bancas locais, não, regionais. Locais é na quinta. Aí na quarta a gente tem as questões da FCC e da FGV. Eu vou trazer umas da FGV de 2002, para você ver que também não eram essa coisa toda. Aí sim faz diferença. Na FGV 2002 é bem diferente de 2025. 2002 era bem mais fácil. Bem mais fácil. Muito mais fácil. E assim a gente vai. Tamo junto? Obrigado então. Bons estudos. Qualquer coisa, conta comigo. Deixa aí nos comentários. Nem te pedi no começo da aula. Nossa, curte, compartilha, comenta. Curte, compartilha, comenta. Faz o CCC para nós. Ajuda a engajar o canal. Não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo nada. Tô te pedindo para compartilhar. Para dar um like. Deixar um comentário. Comentário até às vezes do que tu quer. Tem uma aluna que pediu lá uma questão, eu até fiz a questão. Descobri que é uma parada engraçada, que ela pediu na questão da quadrix, que é o negócio das fatias, dos pedaços de pizza, não fatia. Quantos pedaços de pizza dá para fazer com vários cortes? Tem uma equação, que tem até o nome da equação, para o matemático que fez essa equação. É uma equaçãozinha no segundo grau, mas ele descobriu ali a questão de quantos pedaços de pizza dá para fazer. Tem o nomezinho dele, eu vou fazer a questão, na verdade, vou resolver questões da banca quadrix e vou colocar ela. E assim a gente vai, girando a roda. Tamo junto? Sextou então para nós. Não porque passou do meio-dia, até porque se você tem que trabalhar, trabalhe. Se tem que estudar, estude. Se tem que descansar, descanse. E vamos. Conta comigo, nós estamos juntos até depois do fim. Porque se tu me convidar para um café, eu vou. Valeu!